Hoje eu quero falar sobre o tema Conquiste, Multiplique. De onde você está? De onde você está? Da posição que você está. Conquiste, multiplique. A palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 13, versos de 14 a 17. Diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Diga comigo, de onde você está? De onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Por essa palavra que o povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe a sua boa e poderosa palavra ao seu coração nessa noite mais uma vez. Eu quero começar aqui destacando essa frase, essas palavras que eu pedi para você repetir comigo. Eu destaco mais uma vez: de onde você está? Veja, o tema de hoje está pautado nessa palavra. Conquiste, multiplique, de onde você está. O nosso ano ministerial tem como visão conquistar e multiplicar. Acredite nisso, não foi exatamente, nós achamos bonito, era sonoro, e a gente achou legal colocar essa palavra. Eu quero dizer para você que ao decorrer de meses, eu busquei no Senhor uma direção, que Ele falasse o que Ele queria, porque afinal de contas nós passaríamos um ano inteiro vivendo em cima de uma visão, vivendo em cima de um foco, um sentimento gerado por Deus, pelo seu Espírito em nossa vida. Isso é muito sério, e Deus colocou isso em nosso coração, e nós concordamos com isso, recebemos isso de Deus. 2023, ano de conquistar e multiplicar. Conquiste, multiplique do lugar aonde você está, de onde você está. A partir desta posição que você se encontra, é que Deus quer gerar. E por que isso? Talvez você pense: eu não estou pronto ainda, não estou preparado, olha quem eu sou, olha o que eu tenho, ainda não chegou a minha hora, não estou maduro ainda para conquistar e multiplicar. Quem sabe lá para o final do ano, lá para frente, se isso acontecer, se aquilo acontecer, aí eu vou conquistar e multiplicar. De onde você está? Dessa posição, aonde você vive hoje, no estado que você se encontra agora, é daí que Deus vai gerar. Você não tem que esperar alguma coisa acontecer, já aconteceu, já está feito, algo Deus já fez, já realizou, e dessa posição Deus vai conquistar, Deus vai lhe fazer conquistar e multiplicar. Quando eu digo que 2023 é para nós um ano de uma visão de conquista e multiplicação, por fé, queridos, eu acredito que nós viveremos a maior multiplicação da história da nossa igreja. Eu pensava agora que havia um amém da igreja. Amém, queridos? Eu acredito nisso, e eu também acredito que não estou sozinho. Que 2023 será o ano de maior conquista da história da nossa igreja, do nosso ministério. O ano em que Deus vai derramar um crescimento sobrenatural. Já há evidências disso, já há sinais disso. Mas tudo o que Deus faz começa pela palavra. Nós acreditamos nisso e nós nos fundamentamos na palavra. Não é numa motivação de otimismo. Não é um pensamento positivo que nós criamos aqui em torno de alcançar uma coisa boa. Não, mas é fundamentação na palavra. É Deus então falando ao nosso coração. É Deus nos conduzindo pela sua palavra. E é por isso que a cada domingo nós estamos aqui pensando em conquistar e multiplicar na palavra de Deus. Tudo começa pela palavra. Então, esse momento agora da ministração da palavra é um momento decisivo na sua vida. Todas as vezes em que Deus está ministrando palavra, que a palavra de Deus é pregada, esse é o momento decisivo da nossa vida. Quando a palavra de Deus é liberada, decretos espirituais
são liberados sobre a nossa vida. E quando nós temos um entendimento, um discernimento espiritual, nós abraçamos a palavra, nós retemos a palavra em nosso coração. Diz o salmista: eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus é para ser recebida, para ser retida, e é para ser praticada. A palavra de Deus é como uma semente. Toda semente, quando ela é plantada num bom terreno, ela cresce e ela dá fruta, então ela multiplica. A palavra que chega ao seu coração hoje é para gerar conquista e multiplicação, para quem quiser receber essa palavra. A terra, irmãos, estava em 4 estados. Lá no Gênesis isso é narrado, quando Deus começa a obra da criação. Quem é que lembra qual era o estado da terra? 4 estados. A terra era sem forma, vazia, haviam trevas sobre a face do abismo. Então o estado da terra eram 4 estados: sem forma, vazia, haviam trevas e havia então um abismo sobre ela. Aí a palavra de Deus entra e Deus começa então a gerar pelo poder criador. E há uma palavra da criação, da geração da criação, que nós não esquecemos. É aquela que ele diz: haja luz, haja luz. Haviam trevas, haja luz, a luz entrou. Quando ele diz haja luz, então entra em ação a obra da criação. E Deus começa a transformar a realidade do mundo pela palavra dele, pelo poder da palavra. Ou seja, todas as vezes que a palavra de Deus entra, aonde existe trevas, entra a luz. Aonde existe deformação do pecado, por exemplo, ele vai lá e ele conserta, ele dá forma. Aonde existe um vazio, ele preenche pelo poder da sua presença. Aonde existe um abismo, uma ameaça, ele começa então a modificar o cenário pelo poder transformador, pelo poder criador. A palavra de Deus faz isso. Então entenda isso. Nessa noite, Deus quer gerar luz sobre o seu caminho. Deus quer dar forma onde o pecado deformou. Deus quer preencher o vazio do seu coração. Deus quer tirar do seu coração a ameaça de um abismo perigoso. O lugar onde você está é o lugar onde Deus trabalha. A condição que você está hoje é onde Deus começa a sua obra de criação. Agora, quando eu olho para essa história, começa dizendo assim: disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele. Pouco mais atrás, o contexto imediato desse texto vai dizer que Abraão está com seu sobrinho Ló. E eles estão caminhando pelo deserto, até que houve uma desavença entre os trabalhadores, os servos de Abraão e os servos de Ló. Abraão, mais maduro, mais experiente, chama então o seu sobrinho Ló e diz: olha, não é bom que haja desavença entre nós, porque nós somos irmãos, nós somos uma família. Então vamos nos separar, para que não haja mais desavença entre os nossos servos e nós. E se você, Ló, escolher a direita, eu irei para a esquerda. E se você, Ló, escolher a esquerda, eu irei para a direita. Então observe bem, olhe para todos os lados e escolha. Eu, depois da sua escolha, então tomarei a minha decisão. A palavra de Deus diz então que Ló, ele olhou para o vale do Jordão, e eis que era uma planície linda, verdejante, que parecia o jardim do Senhor. E ele tomou gosto por aquela visão, e ele disse: é para cá que eu quero ir. Então Abraão cumpre a sua palavra. Ele tinha prioridade, ele era mais velho, ele tinha a posição do patriarca, mas ele cedeu a esse direito de escolha. E então o Ló toma a decisão pelo caminho mais fértil, pelo caminho mais aparentemente próspero e bonito, e vai e segue o seu destino. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você, querido, é que algumas coisas precisam ser deixadas para que Deus venha. Não foi em outro momento senão quando o Abraão deixa o Ló. Havia ali uma dissensão, havia ali uma rivalidade entre os servos de Abraão e de Ló. Havia um desentendimento e Deus não age no meio disso.
Então, depois que há a decisão, cada um vai para um lado diferente. E veja, Ló, motivado por uma visão humana, material, de uma prosperidade diante dos seus olhos, diferente do coração do Abraão, como você vai ver. E agora Abraão está sozinho no deserto. E é agora que Deus vem, depois que Ló vai. E eu tomo isso para mim, para dizer a você que muitas vezes Deus está esperando que alguma coisa vá para que Ele venha. Que Deus espera que você se desvencilhe de alguém ou de alguma coisa para que Deus possa falar com você. Foi exatamente após Abraão ter deixado Ló que Deus fala com Abraão. Ló, é muito importante que você anote isso aí no seu coração. É muito importante que você leve isso para a sua reflexão. Ló, ele representa aqueles que escolhem seus próprios caminhos. Quem faz a escolha do caminho aqui é o Ló. E ele escolhe com base nos seus olhos. Ele escolhe com base nas suas ambições. E ele olha para o caminho mais próspero. Abraão representa aqueles que não escolhem caminhos, mas transformam caminhos. E é muito linda essa visão. O que Deus nos ensina aqui: Abraão não escolheu o caminho, ele transformou o caminho. Enquanto que o Ló, ele escolhe o seu próprio caminho, escolhe o caminho aparentemente mais fácil, mais rico, mais próspero. Ló escolheu então um lugar aonde ele se aproxima de Sodoma e Gomorra, conforme diz a palavra de Deus. E lá vem a sua ruína, lá vem a sua queda, a destruição da sua casa, da sua família. Ló então, enquanto se aproxima de Sodoma e Gomorra, se afasta de Deus. E ele não enriqueceu, embora a terra fosse rica. Ele empobreceu e ele perdeu tudo. Embora estivesse num ambiente, numa terra próspera ou aparentemente próspera, ele fica sem nada. Porque não é o lugar que faz prosperar, não é a terra que nos faz prosperar, não são os ambientes que nos abençoam. Enquanto que Abraão vai ficar num deserto onde não tinha nada, mas o Senhor estava com ele, e o Senhor o abençoou, e o Senhor o fez prosperar, e ele então se tornou riquíssimo. Quem nos dá condições de conquistar e multiplicar é o Senhor. Não é Abraão que precisava da terra. Abraão não escolhe a melhor terra, mas ele escolhe andar com Deus, viver com Deus e estar na presença de Deus. Abraão entende que a melhor decisão da sua vida não é quanto à terra em que ele vai habitar, mas que ele viva na presença de Deus. E ele então permanece fiel ao Senhor, e ele prospera muitíssimo, porque não era Abraão que precisava da terra, era a terra que precisava de Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo a Abraão: eu vou abençoar a terra através de você. A terra que ansiava pela bênção de Abraão nela. Deixa eu lhe dizer uma coisa, isso agora é muito particular a nós. Nós estamos aqui neste lugar, mas não somos nós que precisamos deste lugar. Nós estamos sonhando com outro lugar, uma outra terra, um outro imóvel, um outro ambiente, mas não somos nós que precisamos daquele lugar. É aquele lugar que precisa da igreja. É esse lugar que precisa da igreja. É a sociedade que precisa da igreja. Porque a bênção de Deus está sobre nós, está sobre a igreja, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que vivem, sobre princípios, valores de um reino maravilhoso, de um reino de justiça e verdade. Então, aonde nós estivermos, lá estará a bênção do Senhor. E aonde nós pisarmos com os nossos pés, prosperaremos. Como é linda a palavra de Deus. Quanta beleza na palavra de Deus, quanta riqueza, como a gente aprende nas coisas mais simples, como pode dar profundidade à nossa vida quando interpretamos o que Deus nos revela através da sua palavra. E Ele diz: desde o lugar em que você se encontra. Este lugar, queridos, não é uma geografia, entenda,
Não é uma representação geográfica, circunstancial, territorial, mas é um estado de espírito, é um estado de uma posição, de uma condição determinada em Deus, onde eu me encontro com Deus. Do lugar onde eu estou, do lugar onde você está, neste lugar em que eu vivo, da maneira como eu vivo, na minha condição, a minha posição firmada, determinada em Deus. É isso que me abençoa. É daí que vem a bênção para conquistar e multiplicar. É daí que a promessa se cumpre. Do lugar onde eu estou, firmado em Cristo, com a minha posição determinada em Deus. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da dificuldade, adversidade. Ainda que a terra mude, ainda que tudo se descontrole, há uma linguagem que o salmista utiliza para falar da desestruturação de um estado físico, de montes se lançando nos mares, de terremotos, de abalos os mais diversos. Em tudo isso ele diz: eu sei que o Senhor tem um lugar de refúgio para mim. Ainda que a terra esteja conturbada, perturbada, eu sei, Deus tem um lugar de refúgio para mim, uma posição de refúgio para mim. Deus vai me ajudar, diz o salmista, desde o romper da aurora. É como se o salmista estivesse dizendo: eu sei que Deus está me vendo e vê que eu luto com dificuldade, sabe da minha luta, mas Ele já marcou a hora do meu livramento. Já existe um estado definido em Deus, aonde haverá um limite. Compreenda, romper da aurora é uma linguagem que estabelece limite, um termo espiritual de uma condição de adversidade. É a linguagem do Salmo, aonde a adversidade se estabelece. Mas eu sei, ela não me definirá, porque já existe uma outra definição, já existe uma hora, já existe uma determinação divina. O romper da aurora é nesse tempo basta de Deus, é nessa hora que as coisas se redefinem, se definem em mim para o meu livramento, para a minha resposta, para o agir de Deus. Romper da aurora, querido, com propriedade na palavra de Deus, sendo crente em Jesus, hoje pregando essa palavra, eu declaro romper da aurora na sua vida, sobre os seus sofrimentos, as suas lutas, as suas adversidades e crises e dores. Romper da aurora, vai haver limite. Só não há limite para a graça de Deus, só não há limite para o amor de Deus, que é eterno e é infinito o seu poder. Mas para toda dor, toda luta, toda angústia, há limite. O limite é o romper da aurora. 2023, ano de conquistar e multiplicar. Romper da aurora sobre nós. Vamos romper para um novo lugar, vamos romper para uma nova ordem, um novo tempo sobre as nossas vidas. Romper da aurora, não importa o que esteja acontecendo lá fora, o caos, a adversidade, as angústias, as perturbações, a estabilidade no lugar onde eu estou, no meu coração, aonde eu abrigo a presença e a fé. De onde eu estou, Deus vai me fazer conquistar e multiplicar. Eu creio. A situação era terrível, mas Ele diz: eu sei que antes do amanhecer virá a minha resposta. Romper da aurora. Deus já marcou a hora, querida, para que essa dificuldade acabe na sua vida. A tua hora vai chegar. Retenha essa palavra, querida. Retenha decretos de Deus sobre a sua vida. Receba a palavra que é demandada hoje como resposta ao seu coração. Mas Ele diz mais. Eu quero que você leia Salmo 46, 8 no texto. Vejam, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores. O que Deus faz é estarrecedor. As coisas que nós vemos Deus fazer nos deixam estarrecidos. A grandeza, o poder, a glória, a manifestação dele, seus feitos estarrecedores. Feitos, é o que ele fez, é o que ele faz, é o que ele fará, os seus feitos. Veja o que já foi feito, querido. Nós não podemos apenas ficar baseados naquilo
que gera expectativa para o futuro, mas precisamos de referências de fé sobre as coisas já feitas, já realizadas. Olhe o que eu já fiz. Veja, venham e vejam. Deus está aqui exibindo, Deus está aqui mostrando, revelando, apresentando. Ele quer que você veja. Ele diz: venham ver as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Você tem que olhar para isso, querido. Você tem que enxergar isso, você tem que ver isso. Porque o que a gente vê é terrível. Esses dias houve uma matança na escola. Que coisa terrível. Eu disse assim: eu não quero ver. Eu sei que eu preciso saber. Eu sei que eu tenho que ter consciência do mundo e das realidades, mas eu não aguento ver. Eu não suporto ver. Então basta saber, porque é terrível demais. E é tanta coisa ruim, tanta coisa terrível. Nós precisamos ver outra coisa. Nós precisamos enxergar outra coisa. Os feitos de Deus sobre a terra, os feitos estarrecedores sobre a terra. Se você olhar na tua vida, e se eu olhar na minha vida, tudo o que Deus já fez até hoje, será que existe algo suficiente para hoje merecer você dar um glória a Deus? Para você se expressar na presença de Deus com gratidão e louvor de tudo que Deus já realizou e já fez, pela sua bondade, amor, fidelidade, lealdade, justiça, verdade, honra. Será que existe alguma coisa para que a igreja esteja ansiosa de ir para a casa de Deus, dizendo: eu alegrei-me, como me disseram, é domingo hoje, é dia de encontro, é dia de célula, vamos à casa do Senhor, vamos nos reunir em nome do Senhor. Há motivo de gratidão, motivo de celebração, de fazer festa na presença do Senhor. Será que você encontraria, se observasse na sua vida o que Deus já fez, um motivo para servir a Ele, um motivo para se dedicar a Ele, para trabalhar em nome dEle? Se você olhar da onde você veio, da onde você saiu, aonde você se encontrava e aonde Deus te colocou hoje, o que Deus te deu hoje, será que há motivos para nós rompermos e aplaudirmos ao Senhor em glória e o adorarmos pela sua fidelidade e pela sua bondade? Grande é o Senhor, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Toda a terra está cheia da sua glória, seus feitos são estarrecedores. Não dá nem para acreditar, só vendo para viver. Não há palavras, só sentindo para saber o que é servir a esse Deus. Ele é maravilhoso. Bem, hoje então nós enterramos um menino que no domingo passado estava aqui adorando a Deus, junto com a gente, no culto de manhã, no culto de noite, estava na célula na semana com a gente. E esse menino foi resgatado das drogas. Esse menino tinha uma vida toda torta, fez o projeto Revolução Radical aqui, ó, nesse lugar aqui. Eu sentei com ele e compartilhei da vida dele num dia de semana, há poucos dias atrás. E ele me testemunhava dizendo: pastor, larguei as mulheres, larguei a cocaína, larguei a bebida, larguei o cigarro. Pastor, eu estou apaixonado por Jesus. Eu só penso em Jesus. Todo o tempo eu quero fazer alguma coisa para Jesus. Quando eu arrumo um dinheiro na mão, eu quero dar oferta. A minha vida agora é de Jesus. Eu quero me batizar, pastor. Mas ontem ele foi encontrado morto em casa com um mal súbito. Mas nós, pela glória de Deus, levamos mais um para o céu, mais um para a glória de Deus. Está na presença do Pai. É sobre isso, querido. É sobre isso. É o que nós celebramos em nossa vida. Não são as coisas que nós vivemos aqui, porque tudo isso aqui é passageiro. Mas quando nós pensamos no que Deus tem feito, nós temos motivos para glorificar a Deus. Agora, será que fica difícil acreditar no futuro quando a gente lembra do que Deus já fez? Será que fica tão difícil assim a gente crer depois nas promessas de Deus, depois de lembrar como Ele cumpre com a sua palavra? Quando você olha para a sua vida, você vê o Deus que fez. Mas quando você olha para as promessas de Deus, para o seu futuro, você pode se alegrar e esperar que Ele ainda fará coisas extraordinárias.
Nós não vivemos apenas do passado, mas nós vivemos na expectativa também do futuro. Sabemos e cremos que Deus não se esgotou, não terminou, não acabou o que Deus é capaz de fazer. Mas escute, tem tanta coisa para a gente partilhar hoje aqui. E a palavra de Deus nesse salmo diz assim: aquietai-vos e sabei. Aquietai-vos e sabei. Dá para ficar quieto? Estou falando aqui para gente como eu, provavelmente ansiosa como eu. A gente não consegue ficar quieto. A gente tem um negócio, né, dentro da gente, que a gente não consegue ficar quieto. Tem dias que é um dia para você descansar, um dia de lazer, um dia para curtir com a família, e você fica agarrado no celular nervoso. Por quê? Porque existe um relógio que não desliga, né? Sabe aquele dia que você pode, hoje eu posso dormir até tarde. Aí você vai para a cama todo. Diz, vou acordar 10 horas da manhã. Chega às 6 horas da manhã, você acordei. Porque o relógio biológico já acostumou a trabalhar. O dia que você não descansa não, filho. Você está ansioso, você está agitado. A gente não consegue se aquietar. É uma nervosia dentro da gente, mas a palavra de Deus está dizendo: aquietai-vos e sabei. Deixa eu te contar um segredo revelado na palavra de Deus. Só se aquieta quem sabe. Só consegue se aquietar quem sabe. Aquietai-vos e sabei. Saibam que eu sou Deus. Quem sabe quem Ele é, quem sabe que Ele é Deus, quem sabe o Deus que tem, consegue descansar na presença desse Deus, consegue sentir o refrigério da alma, o consolo do coração, o alento da vida. Não tem como haver um silêncio, uma paz, se o coração não souber quem é Deus. Os homens lá fora, as mulheres lá fora procuram, elas pagam pela paz e não conseguem comprar, porque não se acha para vender, não se encontra em lugar nenhum. A paz que só vem de Deus. Só sabe quem conhece quem Ele é. Aquietai-vos e sabei. Não é uma sugestão que Deus está dando para nós, é uma ordem, é uma palavra de autoridade. É a mesma expressão, é a mesma ideia, é a mesma visão espiritual de quando Jesus, Ele está na tempestade com os seus discípulos, e diz a palavra de Deus que Ele se levanta com autoridade, e Ele dá ordem aos ventos, dá ordem às ondas, para que haja calma, e Ele diz: cala-te e aquieta-te. Do mesmo jeito o salmista está dizendo: aquietai-vos, como uma ordem, uma palavra de ordem que muda o ambiente. Será que o seu coração não precisa hoje de uma palavra de ordem? Quieto, acalma, sossega essa alma, sossega esse espírito, porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, diz Davi no Salmo, pois ainda o louvarei e me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Quieto, pare de lutar, pare de duvidar, pare com essa guerra dentro de você, que você nunca vence, você está sempre perdendo. Essa guerra dentro do seu coração, essa guerra da angústia, da ansiedade, do medo, da insegurança, da instabilidade do ser. Eu sou Deus sobre as suas circunstâncias. Você precisa saber o que eu posso fazer, precisa descobrir quem eu sou na sua vida. Faça a maior descoberta da sua vida. Saibam que eu sou Deus. E Ele diz: serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele está conosco, Ele está com você, Ele está comigo todos os dias, todas as horas, o tempo todo. Você já teve a oportunidade de estar ao lado de uma pessoa que está cheia de problemas, quem sabe com uma enfermidade grave? Muitas vezes. E aí você vai lá fazer uma visita, seja no hospital, seja em casa. Aí você ouve aquela história, ou você conhece aquela história, e você vai lá e diz: e agora? Não sei o que eu vou dizer, eu não sei como vou agir, mas eu preciso ir lá, eu tenho que ver fulano, E você vai. Quando você chega lá e encontra aquela pessoa no meio de uma crise profunda, você vê que tem uma pessoa lá tranquila, uma pessoa que tem uma serenidade, uma pessoa que às vezes está sentindo dor, uma pessoa que às vezes já tem um diagnóstico irreparável, incurável.
E você conversa com aquela pessoa e você diz: mas meu Deus, eu vim aqui para consolar essa pessoa e fui eu que fui consolado. Eu vim aqui trazer encorajamento, sou eu que estou saindo aqui encorajado. Essas pessoas sabem alguma coisa que eu não sei. Essas pessoas provavelmente sabem alguma coisa que você não sabe. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 103, versículo 7 vai dizer assim: Deus se revelou a Moisés e os seus caminhos, e aos israelitas revelou os seus feitos. Há uma diferença aqui. Há uma diferença muito significativa entre essas duas palavras. A Moisés, ele se revelou, e ele revela os seus caminhos. Para o povo ele revela feitos, coisas realizadas. Mas para Moisés não. Ele se revela e revela caminhos. A diferença está exatamente na escolha de cada um. Moisés foi alguém que não se contentou apenas em receber feitos de Deus. E ele disse: Senhor, se te agradas de mim, eu quero que o Senhor me mostre mais, e eu quero te conhecer mais. Eu quero que o Senhor me revele a tua glória para mim. E no meio de uma crise muito grande, no meio de um momento onde Moisés estava dizendo: para mim não dá mais, já deu, eu já cheguei no meu limite, eu não aguento mais conduzir este povo pelo deserto, um povo teimoso, obstinado. Parece que a gente nunca prospera, e não prosperava mesmo não. Eram 12 dias de caminhada que virou 40 e não saíram do lugar, sempre rodando em ciclos. E o Moisés meio que perdeu a paciência, disse: já basta para mim, já deu. Mas no meio dessa crise então Deus se revela, dizendo: Iavé Chamá, o Senhor está aqui. E é o que nós mais precisamos, é quando Deus se revela, e quando nós percebemos que Deus está aqui. O Deus de Jacó, o Senhor de Jacó está conosco. Salmo 91 foi escrito por Moisés. Esse Moisés que lá atrás queria abandonar, desistir de tudo. E a linguagem do Salmo 21 ela é muito intensa. Eu acho que todo mundo aqui conhece o Salmo 21. Até quem está lá fora conhece o Salmo 91. É aquele salmo que as pessoas deixam aberto no painel do carro, na sala dos estabelecimentos, nos hospitais. Salmo 91. Por quê? É um salmo onde se vê 24 horas por dia uma batalha intensa. Representa muito a nossa vida, representa muito a realidade dos nossos dias. E ele fala do pavor da noite, e fala também da flecha que voa durante o dia. Veja que existe uma extensão do dia e da noite. Dia e noite há uma oposição, dia e noite há uma luta intensa. Principados se revezam na visão bíblica do Salmo 91 no turno de 24 horas, sem descanso, sem interrupção. Em qualquer momento há uma luta travada. Mas Moisés diz assim: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e eu descanso na sombra do Deus Todo-Poderoso. Há uma luta travada 24 horas por dia. Há seta voando durante o dia, há pavor à noite. Há uma linguagem complexa dizendo assim: não temerá o pavor da noite, nem flecha que voa durante o dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. É uma vida debaixo da palavra de Deus. Amados, você tem recursos vitais para viver. Vocês têm recursos vitais para viver num ambiente hostil, terrível, severo, de uma luta ininterrupta 24 horas. Nós temos palavras vitais para viver. Anjos de Deus trabalhando a nosso favor, uma cobertura, um refúgio. E o Moisés declarando: eu estou tranquilo, eu estou descansando na sombra. Há uma guerra intensa lá fora, mas eu estou aqui descansando na sombra do Deus
Todo-Poderoso. Agora me diga você, humanamente falando, você que trabalha, você que lidera um grupo, talvez de meia dúzia de pessoas, 10, 12 ou muitos, não importa. Você que tem demandas de trabalho, é possível imaginar um homem que liderava, conduzia 2 milhões de pessoas pelo deserto, dizendo que está tranquilo, descansando na sombra? Cabe isso na sua cabeça? É claro que não, senão por intermédio de uma ação sobrenatural e milagrosa de Deus. Retornando ao contexto do primeiro texto que li, ele está prometendo a Abraão que iria multiplicá-lo. Eu vou te multiplicar. E ele diz: eu farei de ti uma grande nação. A condição do verbo não representa, do ponto de vista espiritual, o que a gente consegue reter e captar na linguagem humana, na gramática da língua portuguesa, da tradução bíblica. Não dá para a gente entender toda a propriedade do que Deus está revelando e manifestando através da condição do verbo que Deus está utilizando aqui para se revelar, por causa da limitação da língua. Porque ele diz assim: eu farei de você uma grande nação. Mas quando Deus diz eu farei, na verdade ele já fez. Na verdade, numa visão atemporal, numa visão de eternidade, numa visão da revelação de Deus, comprovadamente pela Bíblia, quando ele diz eu farei, ele já dá uma palavra que já determina o futuro. Deus não está condicionado ao termo do dado momento onde ele libera a promessa. Deus não está com uma agenda, olhando freneticamente na agenda para não esquecer nada, para que lá na frente ele corra para cumprir. Mas quando ele determina uma palavra e uma promessa, ele já dá a palavra cumprida e pronta. Só precisamos esperar chegar o nosso tempo, para que o tempo de Deus nos alcance, para que as bênçãos de Deus nos alcancem. Mas quando ele diz eu vou fazer, ele já fez. E é uma obra perfeita e completa. É como se eu estivesse então saindo daqui para ir para São Paulo, como costumo fazer, para visitar a minha família. E aí eu vou precisar tomar a estrada, e daqui para lá são em torno de 500 e tantos quilômetros. Bem, eu daqui de Vista Alegre, lá de Itaboraí, a minha casa, quando eu coloco meu carro na estrada e eu olho para frente, eu não enxergo São Paulo. Eu não consigo visualizar que São Paulo está lá esperando. Sabe que as coisas estão todas pavimentadas, construídas, definidas para que eu possa passar, porque eu estou muito longe ainda. Então eu não consigo enxergar, eu não consigo pisar, não consigo tocar, eu não consigo viver uma experiência com o São Paulo daqui. Eu tenho que esperar um tempo até chegar lá. Todas as vezes que Deus empenha uma palavra, eu não consigo enxergar ainda, porque ela não se completou na minha vida. Está lá na frente, está adiante de mim, mas já está pronta, já está lá me esperando. Só basta que eu chegue até lá. Só basta que haja o tempo certo para que eu possa viver e entrar e adentrar nas promessas do Senhor. Porque todas as promessas de Deus, diz a palavra, já estão realizadas em Cristo. Diga glória a Deus. Todas as promessas de Deus estão realizadas em Cristo. Não vai acontecer, já aconteceu, já foram determinadas. Nós não precisamos ficar torcendo, nem orando para que Deus cumpra, porque Ele é fiel para cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Quando Ele empenha uma palavra, Ele a cumpre. Cada palavra de Deus já está realizada em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Cada palavra que Deus profere nesse lugar, nesse ambiente, está alimentando a nossa fé, está desenhando o nosso futuro, está definindo o que viveremos e o que seremos. As portas que Deus tem para a sua vida se abrirão quando chegar a hora. Eu sempre gosto de compartilhar daquela dinâmica, daquela porta que é automática e que ela fica fechada, mas ela está disponível para abrir. É só você chegar perto. Ela tem um sensor que reconhece a sua aproximação, e ela abre por aproximação. As promessas de Deus são assim. Eu olho de longe e não tem nada, não está aberta ainda, não está definido ainda para mim, na minha visão. Mas quando eu me aproximo, quando chega o tempo, chega a hora, vai se abrir, vai se cumprir, e eu vou passar por aquela porta. Mas aí eu sou eu, né? Eu sou ansioso, eu sou nervoso, eu queria olhar para a porta e
respirar tranquilo, dormir tranquilo e dizer: ah, a porta está aberta lá, então eu posso passar, tenho certeza, porque a porta já está aberta. Mas quando eu olho aquela porta que ainda não se abriu, eu fico como? Eu fico transtornado, eu fico cheio de angústia, eu fico com medo que aquela porta não se abra. É aí que entra a fé. E por que Deus não deixa todas as portas abertas? Porque Deus está me formando, Deus está me preparando, Deus está trabalhando comigo. Ele precisa que eu amadureça, que eu cresça, que eu confie, que eu creia nele, que aquela porta vai se abrir quando chegar a hora. Então, queridos, nós precisamos entender como Deus trabalha. Deus não financia ansiosos, Deus não encoraja os incrédulos. Então nós somos alimentados pela expectativa. Precisamos resistir à nossa humanidade e aos conflitos internos. Precisamos vencer as crises de ansiedade, os nossos medos, as nossas inseguranças e depositar fé nele, confiança nele, não na porta. Ele é o Deus que abre a porta. A minha confiança é em Deus que abre portas e não nas portas. Porque se eu olhar para a porta e a porta tiver que estar aberta, então a minha confiança é na porta aberta e não no Deus que abre a porta. Você está entendendo, querido? É a dinâmica da nossa fé, da nossa necessidade de crescer, amadurecer. Se mantenha no caminho, querido. Essa é a sua maior atribuição e responsabilidade. Se mantenha no caminho. Continue caminhando em direção à porta. Se você se mantiver no caminho, em obediência, em perseverança, em fé, quando você chegar na porta, a porta vai se abrir. Você está recebendo uma palavra na sua vida hoje. Ele já te deu, mas talvez ainda não tenha chegado o seu dia. Mas Ele fará, porque Ele é fiel para cumprir. Abacuque diz assim: não tardará, porque já se aproxima. Ainda que demore, espere, porque certamente virá e não se atrasará. Você recebe essa palavra no seu coração, querido? Não se atrasará, você receberá. Receba a promessa, porque já está feito. Mas valorize o lugar onde você está. Não fique projetando o seu coração só lá na frente, no que já está feito, mas reconheça o que Deus já fez na sua vida. No que será feito, mas no que Deus já fez na sua vida. Deus diz, nesse momento, dessa visão de Gênesis capítulo 13, Ele pede que Abraão, erga os seus olhos em direção ao céu. No momento da promessa, então, Deus quer provar a ele a grandeza do que Ele faria pela sua promessa, dizendo: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes contar. Há algumas implicações importantes que eu quero compartilhar com você. Se você puder ver, tenta guardar isso no seu coração, porque isso pode te abençoar muito. Se você puder ver o que Deus te mostra lá em cima, quando Ele diz a Abraão: levanta os seus olhos, olha para o alto, olha para o céu e tenta contar as estrelas. Deus agora está provocando Abraão a entrar numa outra dimensão, a dimensão do alto. Se você for capaz de enxergar as coisas lá de cima, você será capaz de conquistar qualquer coisa aqui embaixo na terra. Porque quem tem visão do céu tem vitória na terra. Quem tem visão de céu, quem tem visão do alto, terá conquista e vitória em qualquer situação aqui na terra. Porque o que nos inspira a vencer, nos inspira a conquistar, é quando nós olhamos para o alto, olhamos para o céu, aonde não há limite, aonde Deus nos confunde, aonde Deus nos deixa perturbados diante da dimensão da grandeza. É algo grandioso ao ponto que eu não dou conta de mensurar o que está diante dos meus olhos. Quem tem visão do céu tem vitória na terra, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, aonde não há mudança nem sombra de variação. Que coisa interessante, vem do alto, do Pai das luzes. E agora Ele está dizendo: olha para o alto, Abraão, olha para as luzes, para as estrelas e tente contá-las. Ele é o Pai das luzes porque Ele é o Criador, Pai das luzes porque Ele é o dono das estrelas. E a palavra do Senhor diz que Ele conhece cada estrela pelo seu nome, e quando Ele chama na sua presença, todas elas comparecem diante dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que tem o controle de todas as coisas, que você não dá conta nem mesmo de olhar, de enxergar e de conseguir
dimensionar essa grandeza. Mas por que olhar para o céu? Por que olhar para a estrela, algo tão distante de mim? Algo que está tão longe. Porque quando Deus quer gerar visão, Ele quer que você enxergue longe. As coisas de Deus são de uma dimensão diferenciada, não são humanas nem terrenas. Então Ele quer que você enxergue longe. Então Ele pede que você coloque os seus olhos num lugar distante, porque Ele diz: olha, o que eu quero fazer na sua vida é muito grande, então você tem que enxergar longe. A sua visão tem que se alongar. Então olha para o alto, nesse tempo onde falta horizonte na terra. Veja o que Deus tem como promessa para a sua vida e para a sua família. Está faltando perspectiva. No horizonte humano da terra falta perspectiva. Nós olhamos e a gente fica confuso e perdido. Faltam referências. Então Deus diz: não há horizonte, não há perspectiva. Olha para o alto, olha para cima. Se você quer alcançar alguma coisa aqui na terra, você precisa alcançar a visão do céu. Talvez você olhe para o céu e não consiga ter o controle e a dimensão. Mas agora então Deus está nos trazendo uma outra linguagem, que é muito mais real e palpável. Ele diz: agora, já olhou para o céu? Já viu o imensurável? Já viu o esplêndido? Já viu aquilo que você não dá conta? Então pensa aonde você está. É do lugar onde você está. É da sua realidade que eu vou fazer. Desde o lugar onde você está. O que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, é a partir do que você tem. É a partir de onde você está. Como Deus é lindo. Ele não apenas nos projeta para o grandioso, para o surpreendente, extraordinário e imensurável, mas Ele nos traz para perto do que nós somos, do que nós temos e da nossa vivência da realidade. As traduções da Bíblia, elas são diferentes, mas numa análise do texto, há 3 comandos que Deus está dando para Abraão aqui. São eles: Abraão, levanta-te, percorra e conquiste. Tenta colocar isso na sua experiência. Levantar, percorrer e conquistar. Depois que ele viu que Deus deu a visão a ele, ele enxergou longe, ele recebeu de Deus uma orientação. Ele deveria de pisar na terra. Ele diz: todo lugar onde pisar a planta do seu pé, onde você enxergou, você vai conquistar. A conquista começa através da visão. Primeiro você enxerga pela fé, depois você toca. Primeiro você tem uma experiência de fé, para depois viver uma experiência de realidade. Você pela fé enxerga, e depois você pisa nesse lugar, que é um lugar concreto, um lugar real. A conquista começa na visão, depois pelo toque. Todo lugar em que pisar a planta dos teus pés, levanta, percorra e conquiste o território da tua promessa. Levanta, percorra e conquiste o território da tua promessa. A cada um de nós aqui há um terreno, há um território de promessa de Deus, e nós temos que levantar os nossos olhos. Nós temos que, pela fé, andar neste lugar, e precisamos conquistar esse território. Aquilo que para você hoje é apenas uma visão, para as próximas gerações, a exemplo do Abraão, para as próximas gerações vai ser uma realização. Entenda isso, querido. Ministério de Louvor e Adoração. Abraão, pelos olhos, via distante uma promessa, mas as próximas gerações viveriam essa promessa. Eu quero dizer para você hoje, querido, que você enxergar hoje, como um servo de Deus, como um crente, pela fé, são o que os seus filhos vão viver amanhã, os seus netos vão viver no futuro. O que essa igreja enxergar hoje, são o que as nossas crianças, as próximas gerações vão viver. Os filhos dos nossos filhos viverão o fruto da nossa visão hoje. Eu tenho falado isso para a igreja, nós que estamos sonhando em ir para um outro lugar, uma nova sede, um lugar mais amplo. É porque a nossa visão está alcançando algo maior, para que as próximas gerações possam viver o legado da nossa visão espiritual, o legado da nossa fé. Como eu disse hoje pela manhã, hoje nós estamos vivendo o resultado da fé de alguém, ou de alguns, que lá atrás, 40 anos atrás, visualizaram isso aqui, na Godofredo Pereira Assunção, número 80.
que depois passou para o 81, e depois nós adquirimos o 79, mas hoje nós estamos enxergando coisas além. As bênçãos se multiplicarão a partir do lugar onde nós estamos. É daqui para fora que Deus vai projetar o nosso ministério, a nossa vida, a nossa experiência. Mesmo que a nossa nação esteja num período de escuridão, a exemplo do que aconteceu lá no Egito, diz a palavra de Deus que quando havia trevas sobre a casa dos egípcios, havia luz na casa dos judeus. Sobre cada família não faltará luz. Sobre cada família do povo de Deus haverá mantimento e provisão. O nosso cálice transborda. O ano será de multiplicação para a glória de Deus. Eu quero compartilhar aqui, terminar compartilhando de uma história. É a história de Moisés com Josué, quando os amalequitas levantam batalha contra o povo de Deus. Eu vou ser muito sucinto aqui para resumir essa história, que ela não é a principal. Diz a palavra de Deus que quando Moisés estava no cume do monte, no alto do monte, e ele estava com as suas mãos erguidas, o povo que estava lá embaixo, quando olhava para o seu líder, Moisés, com as mãos estendidas, eles venciam, eles prevaleciam, eles venciam o inimigo em batalha. Agora, queridos, deixa eu trazer alguns anos para frente. A palavra de Deus então diz que quando Jesus esteve entre nós, houve uma conspiração de homens governada por Satanás. E Satanás então conseguiu orquestrar os fatos e as circunstâncias de uma tal maneira que Jesus, embora justo e nele não houvesse nenhuma acusação contra ele, ele fosse condenado entre os principais, entre os piores homens, os mais desprezíveis da terra. Então foi dado a ele a pior das sentenças, a mais ultrajante, a mais humilhante. O plano do diabo era esse mesmo, de Satanás, era reduzir a nada o cristianismo, a mostrar para o mundo inteiro que Jesus não era o Messias, que ele não era o Salvador, que ele não era o Senhor. Então ele diz: eu vou escolher a pior morte, eu vou escolher a principal forma de sentença entre aqueles mais desprezíveis. Ele vai ser crucificado de braços abertos para que todos possam ver. Mas o que o diabo não entendeu, a besteira que ele fez, porque a visão bíblica, irmãos, é que todas as vezes que nós estamos numa batalha, que o povo de Deus está numa batalha e olha para o seu líder de braços abertos, nós vencemos. E então Deus reverteu essa sentença, dando vitória sobre a morte, sobre o diabo e sobre o pecado. E agora nós, todas as vezes que olhamos para Jesus da cruz, a imagem do sacrifício, a imagem da redenção, do Salvador e da nossa salvação, que nós olhamos então para o feito da graça de Deus, Jesus com seus braços estendidos, nós vencemos a batalha e não perdemos nenhuma batalha. Sabe o que significa? Todo o plano do diabo contra nós, na intenção de menosprezar a obra de Jesus, foi revertida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero inspirar você hoje a ficar de pé para olhar para Jesus. Eu quero inspirar você hoje a olhar para Jesus na cruz, para que você então tenha a motivação da sua vitória, do lugar onde você está. Se você puder avistar a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, a redenção de Jesus, se você está disposto a olhar para o seu líder de braços abertos, então eu gostaria que você desse uma resposta e viesse em direção à cruz de Cristo. É uma linguagem simbólica, é uma visão da fé, de alguém que entende que a vitória está em Jesus. Jesus que venceu o pecado, Jesus que venceu o diabo, Jesus que venceu a morte, Jesus que é o vencedor e nos dá a vitória. A palavra de Deus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa palavra não é apenas para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, é a palavra para todos nós que temos batalhas travadas, é a batalha de todos nós que queremos alcançar uma promessa, nós que estamos lutando em meio a tantas adversidades, como eu li hoje aqui no Salmo 46, que queremos ter em Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Nós que queremos o descanso para a nossa alma cansada, para as batalhas que são travadas aqui dentro de nós,
batalhas secretas e silenciosas. Para você que quer descanso na sombra do Deus Todo-Poderoso, há uma imagem agora diante de nós revelada: Jesus com a sua obra, Jesus com seus braços abertos. Olhe para o seu líder e você vai ter vitória contra o inimigo. Você vai vencer as suas batalhas olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Enquanto o ministério de louvor está aqui ministrando sobre a igreja, sobre a sua vida, coragem você sair do seu lugar. Venha pela fé em direção à cruz, para alcançar vitória, para vencer as suas batalhas, para vencer o inimigo, para encontrar graça, resposta, provisão, refúgio em Jesus, descanso na sombra do Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. Quem não tem batalha aqui, quem não está lutando aqui, lutas dentro, lutas externas, lutas interiores, se você quer vencer a sua batalha, sai do seu lugar, vem em direção à cruz, olhando para Jesus. Enquanto você olhar para Jesus, você terá vitória. Quem olha para o céu tem conquista na terra. Quem levanta os olhos em direção aos céus terá vitória na terra. Venha buscar a sua vitória olhando para o céu, olhando para Jesus. A tua vitória vem do alto. Eu disse para você hoje que quando Deus libera uma palavra, você tem que abraçar a palavra. Você tem que reter a palavra para você. Decretos de Deus foram liberados hoje aqui. Palavras poderosas hoje foram liberadas aqui. Para você, para você. Deus está dizendo: olha, já está feito, eu já fiz. Se você sair do seu lugar, vir em direção a mim, a porta vai se abrir. Basta que você se aproxime dela. Se é a tua hora, chegou a tua hora, se aproxime, a tua porta vai abrir. É o romper da aurora. Chegou o tempo do romper da aurora. Deus vai pôr um limite nessa dor. Deus vai pôr um ponto final nessa angústia, nesse sofrimento. Vem romper do seu lugar para receber romper da aurora na sua vida. É o amanhecer de Deus. Vem viver, vem receber. Vai se abrir a porta. Se mova em direção à porta. A promessa de Deus vai se cumprir. Caminhos abertos para você. Mas alguém, sai do seu lugar. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, se afastou da igreja, você que nos visita hoje, que precisa entregar a sua vida para Jesus, abre o seu coração para Jesus. Olhe para Jesus na cruz, braços estendidos, dizendo: vinde a mim, todos cansados, sobrecarregados. Yahvé chamar, o Senhor está aqui. E a promessa de Deus cumprirá em sua vida. Se aproxime da porta, que a porta vai se abrir. Yahvé chamar, Deus está aqui. Venha ao encontro dele. Venha ter uma experiência com ele. Sai do seu lugar. Deus Todo-Poderoso, venha debaixo da sombra do Altíssimo.
Todo-Poderoso. Nada resiste ao poder da tua palavra. Quando a tua palavra entra, ó Deus, da forma ao que está deformado, a tua presença preenche os lugares vazios. A tua palavra que tem o poder da criação, a tua palavra que tem o poder de demolir, desfazer todas as obras do inimigo. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, dissolver as obras do inimigo. Então, Pai, em nome de Jesus, pelos teus decretos revelados hoje aqui, determinados sobre a nossa vida, começa a fazer, ó Deus, uma obra no coração, no interior, sobre essas batalhas que estão sendo travadas, contra essas opressões, contra, Deus, essas angústias, o pavor noturno. Pai, a seta que voa durante o dia, a praga, ó Deus, devastadora, aquelas coisas que começam a trazer tormenta, medo, agonia e angústia, em nome do Senhor Jesus, libera a tua palavra, anjos de Deus, ministradores sobre a vida do teu povo. Pai, dá-nos uma visão espiritual, uma visão da vitória. 1000 cairão, 10.000 cairão, mas nós não seremos abalados. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa dos ímpios. Pai, o teu povo que se chama pelo teu nome se humilha diante de ti, se prostra na tua presença. Cremos no poder de uma palavra liberada do céu hoje. Levantamos os nossos olhos para ver o céu. Levantamos nossos olhos para enxergar o céu, para viver vitória na terra. Dá-nos visão do céu e conquista na terra, vitória na terra, pela visão da grandeza, pela visão da multiplicação, pelo brilho da glória do Senhor, dono das estrelas, dono da nossa vida. Tu tens o poder e a autoridade de chamar cada estrela pelo seu nome. Conhece cada um de nós pelo nome. Dá a tua bênção a cada nome que aqui está, a cada pessoa com a sua identidade, de onde ela está, a partir do lugar onde ela está, da sua história, da sua vivência, da sua experiência, da sua família, da sua casa, do seu endereço, do seu momento, de onde está. Libera a palavra de poder para conquistar e multiplicar. Muda a história, determina uma sentença de vitória e conquista em nome de Jesus. Montanhas vão cair, memória